Bem-vindos à Livraria da Polis. Eu sou Sofia. Antes de começarmos, curta este vídeo, comenta e inscreva-se no canal para acompanhar as próximas leituras. No áudio de hoje você vai ouvir A Nevrose da Cor, de Júlia Lopes de Almeida, conto da coletânea Ânsia Eterna. Ambientada no Antigo Egito, a narrativa acompanha Isira, uma princesa marcada por uma estranha e crescente obsessão pela cor vermelha. O que poderia parecer apenas uma fascinação, transforma-se pouco a pouco em uma necessidade cada vez mais inquietante. Cercada pelo poder de sua posição e indiferente aos avisos que recebe, Isira ultrapassa limites que ninguém ao seu redor parece capaz de conter. Em A Nevrose da Cor, Júlia Lopes de Almeida constrói uma narrativa sombria sobre a obsessão, na qual o vermelho deixa de ser apenas uma cor e adquire um significado cada vez mais perturbador. Agora eu convido você a acompanhar até o fim a história de A Nevrose da Cor. A Nevrose da Cor. Desenrolando o papiro, um velho sacerdote sentou-se ao lado da bela princesa Isira e principiou a ler-lhe uns conselhos, escritos por um sábio antigo. Ela ouviu indolente, deitada sobre as dobras moles e fundas de um manto de púrpura. Os grandes olhos negros cerrados, os braços nus cruzados sobre a nuca, os pés trigueiros e descalços unidos à braçadeira de ouro lavrado do leito. Pelos vidros de cores brilhantes das janelas, entrava iriada a luz do sol, o ardente sol do Egito, pondo reflexos fugitivos nas longas barbas prateadas do velho e nos cabelos escuros da princesa, espaço sobre a sua túnica de linho fino. O sacerdote, sentado num tamborete baixo, continuava a ler no papiro convictamente. Entretanto, a princesa, inclinando a cabeça para trás, adormecia. Ele lembrava-lhe: a pureza na mulher é como o aroma na flor. Ide confessar a vossa alma ao grande Osíris, para a terdes limpa de toda mácula e poderdes dizer no fim da sua vida: eu não fiz derramar lágrima, eu não causei terror. Quanto mais elevada é a posição da mulher, maior é o seu dever de bem se comportar. Curvai-vos perante a cólera dos deuses. Lavai de lágrimas as dores alheias, para que sejam perdoadas as vossas culpas. Evitai a peste e tende horror ao sangue. Notai bem, princesa. E tende horror ao sangue. A princesa sonhava, ia navegando no Lago Vermelho, onde o sol estendia móvel e quebradiço uma rede dourada. Recostava-se num barco de coral polido, de toldo matizado sobre varais crivados de rubi. Levava os pés mergulhados numa alcatifa de papoulas e os cabelos semeados de estrelas. Quando acordou, o sacerdote, já de pé, enrolava o papiro, sorrindo com ironia. Ainda estás aí? Para vos repetir, arrependei-vos. Não abuseis da vossa posição de noiva do Senhor de todo o Egito. Lavai para sempre as vossas mãos do sangue. A princesa fez um gesto de enfado, voltando para o outro lado do rosto, e o sacerdote saiu. E Cira levantou-se e, arqueando o busto para trás, estendeu os braços num espreguiçamento voluptuoso. Uma escrava entrou, abriu de par em par a larga janela do fundo, colocou em frente a cadeira de espaldar de marfim, com desenhos de hieróglifos na moldura. Pôs no chão a almofada para os pés, e ao lado a caçoula de onde se envolava, enervante e estontecedor, um aroma oriental. E Cira sentou-se e, descansando seu formoso rosto na mão, olhou demoradamente para a paisagem. A viração brincava-lhe com a túnica, e o fumo da caçoula envolvia-lhe toda. O céu, azul escuro, não tinha nenhum leve traço de nuvem. A cidade de Tebas parecia radiante. Os vidros e os metais deitavam chispas de fogo, como se aqui, ali e acolá houvesse incêndio. E ao fundo, entre as folhagens escuras das árvores ou as paredes do casario, serpeava, como uma longa fita de aço batida de luz, o rio Nilo. Princesa de raça, neta de um faraó, e Cira era orgulhosa, odiava todas as castas, exceto a dos reis e dos sacerdotes. Fora dada para esposa ao filho de Ramsés. E sem amá-lo, aceitava-o para ser rainha. Era formosa, indomável, mas vítima de uma doença singular, a nevrose da cor. O vermelho fascinava.
Muito antes de ser a prometida do futuro rei, chegava a cair em convulsões ou delíquios ao ver flores de romãzeiras, que não pudesse atingir, ou as listas encarnadas dos calaciris dos homens do povo. A medicina egípcia consultou as suas teorias, pôs em prática todos os seus recursos e curvou-se vencida diante da persistência do mal. E Cira, entretanto, degolava as ovelhinhas brancas, bebia-lhes o sangue e só plantava no seu jardim papoulas rubras. Na aldeia em que nascera e em que tinha vivido, Karnak forrara de linho vermelho os seus aposentos. Era neles que ela bebia em taças de ouro precioso líquido. Princesa e formosa, a fama levou-lhe o nome ao herdeiro de um Ramazés, e logo o príncipe, curioso, seguiu para essa terra. O seu primeiro encontro foi no templo. Ele esperava no centro de um enorme pátio, entre as galerias de coluna, ansiosamente. Ela vinha no seu palaquim de seda, coberto de pérolas e de púrpura, passando radiante e indolente entre as 600 esfinges que flanqueavam a rua. Dias depois, morria o pai de Cira, o último descendente dos faraós. Após a sua acostumada refeição de leite e mel, o príncipe Ramazés solicitou a mão da órfã e fê-la transportar para o palácio real em Tebas. A beleza de Cira deslumbrou a corte. A sua altivez fê-la respeitada e temida. A paixão do príncipe rodeou-o de prestígio e a condescendência do rei acabou de lhe dar toda a soberania. O seu porte majestoso, o seu olhar, ora de veludo, ora de fogo, mas sempre impenetrável e sempre dominador, impunham-na à obediência e ao servilismo dos que a cercavam. Esquecera a placidez de Karnak. Lamentava só as ovelhinhas brancas que ela imolava nos seus jardins das papoulas rubras. A loucura do encarnado aumentou. Os seus aposentos cobriram-se de tapeçarias vermelhas. Eram vermelhos os vidros das janelas. Pelas colunas dos longos corredores enrolavam-se hastes de flores cor de sangue. Descia as catacumbas iluminada por fogos encarnados, cortando a grandiosa soturnidade daqueles enormes e sombrios edifícios, como uma nuvem de fogo que ia tingindo deslumbradora e fugidia os sarcófagos de porfiro ou de granito negro. Não lhe bastava nisso. E Cira queria beber e inundar-se em sangue. Mas já o sangue das ovelhinhas mansas, brancas e submissas, que iam de olhar sereno para o sacrifício, mas o sangue quente dos escravos revoltados, conscientes da sua desgraça, o sangue fermentado pelo azedume do ódio, sangue espumante e embriagador. Um dia depois de assistir no palácio a uma cena de pantomimas e arlequinadas, Cira recolheu-se doente aos seus aposentos. Tinha a boca seca, os membros crispados, os olhos muito brilhantes e o rosto extremamente pálido. O noivo andava por longe a visitar províncias e a caçar hienas. E Cira, estendida sobre os coxins de seda, não conseguia adormecer. Levantava-se, volteava no seu amplo quarto, desesperadamente, como uma pantera ferida a lutar com a morte. Faltava-lhe o ar. Encostou-se a uma grande coluna, ornamentada com inverossímeis figuras de animais entre folhas de palmeira e de lodão. E aí, de pé, movendo os lábios secos, com os olhos cerrados e o corpo em febre, deliberou mandar chamar um escravo. A um canto do quarto, estendida no chão, sobre a alcatifa, dormia a primeira serva de Cira. A princesa despertou-a com a ponta do pé. Uma hora mais tarde, um escravo, obedecendo-lhe, estendia-lhe o braço robusto, e ela, arregaçando-lhe ainda mais a manga já curta do calaziris, picava-lhe a artéria, abaixava rapidamente a cabeça e sugava com sôfrego prazer o sangue muito rubro e quente. O escravo passou assim da dor ao desmaio e do desmaio à morte. Vendo o extinto, Ciro ordenou que o removessem dali, e adormeceu. Desde então entrou a dizimar escravos como dizimar ovelhas. Subiam queixas ao rei, mas Ramazés, já velho, cansado e fraco, parecia indiferente a tudo. Ouvia com tristeza os lamentos do povo, fazendo-lhe promessas que não realizava nunca. Não queria desgostar a futura rainha do Egito, temia, guardava a doce esperança da imortalidade do seu nome. E essa imortalidade, Cira poderia cortá-la como a um frágil fio de cabelo. Formosa e altiva, quando ele, Ramassés, morresse, ela, por vingança, fascinaria a tal ponto os 40 juízes do julgamento dos mortos,
que eles procederiam ao inquérito fantástico dos atos do finado, apagando-lhe o nome em todos os monumentos, dizendo ter mal cumprido seus deveres de rei. Não, Ramassés não oporia a sua força à vontade da neta de um faraó. Que a maldita casta dos escravos desaparecesse, que todo o seu sangue fosse sorvido com avidez pela boca rosada e fresca da princesa. Que lhe importava? E que era isso em relação à perpetuidade do seu nome na história? As queixas rolavam a seus pés, como ondas marulhosas e amargas. Ele sofria-lhes o embate, mas deixava-as passar. E Cira, encostada à mão, olhava ainda pela janela aberta para a cidade de Tebas, esplendidamente iluminada pelo sol, quando um sacerdote lhe foi dizer, em nome do rei, que viera da província a triste notícia de ter morrido o príncipe desastrosamente. Recebeu a princesa com ânimo forte tão inesperada nova. Enrolou-se num grande véu e foi beijar a mão do velho Ramazés. O rei estava só. A sua fisionomia mudara. Não para a dolorosa expressão de um pai sentido pela perda de um filho, mas para um modo de audaciosa e inflexível autoridade. Aceitou com frieza a condolência de Cira, aconselhando-a que se retirasse para os seus domínios em Karnak. A egípcia voltou-se aos seus aposentos e foi sentar-se pensativa no dorso de uma esfinge de granito rosado, a um canto do salão. A tarde foi caindo lentamente. O azul do céu esmaecia. As estrelas iam a pouco e pouco aparecendo, e o Nilo estendia-se cristalino e pálido entre a verdura negra da folhagem. Fez-se noite. Imóvel no dorso da esfinge, Cira olhava para o espaço enegrecido, com os olhos úmidos, as narinas dilatadas, a respiração ofegante. Pensava na volta a Karnak, no seu futuro repentinamente extinto, nesse glorioso amanhã que se cobriria de crepes e que lhe parecia agora interminável e vazio. Morto o noivo, nada mais tinha a fazer na corte. Ramazés dissera-lhe: Ide para as vossas terras, deixai-me só. E Cira debruçou-se da janela, tudo negro. Sentiu rumor no quarto. Voltou-se. Era a serva que lhe acendera a lâmpada. Olhou fixamente para a luz. A cabeça ardia-lhe e procurou repousar. Deitando-se entre as sedas escarlates do leito, com os olhos cerrados e as mãos pendentes, viu em pensamento o noivo morto, estendido no campo com uma ferida na fronte, de onde brotavam em gotas espessas o seu belo sangue de príncipe e de moço. A visão foi tornando-se cada vez mais clara, mais distinta, quase palpável. Sorreguendo-se no leito, encostada ao cotovelo, Cira viu, positivamente a seus pés. O sangue já se não desfiava em gotas. Uma a uma, como pequenas contas de coral, caía às 2, às 4, às 6, avolumando-se até que saía em borbotões, muito vermelho e forte. Cira sentia-lhe o calor, aspirava-lhe o cheiro, movia os lábios secos, buscando-lhe a umidade e o sabor. A insônia foi cruel. Ao alvorecer, chamando a serva, mandou vir um escravo. Mas o escravo não foi. Ramazés atendia enfim ao seu povo, proibindo a egípcia a morte dos seus súditos. Um sacerdote foi aconselhá-la. Cuidado, a justiça do Egito é severa, e vós já não sois a futura rainha. E Cira despediu. Perseguia a imagem do noivo coberto de sangue. A proibição do rei revoltava, acendendo-lhe mais a febre do encarnado. Como na véspera, o sol entrava gloriosamente pelo aposento, através dos vidros de cor. A princesa mordia as suas cobertas de seda, torcendo-se sobre a púrpura do manto. De repente, levantou-se transfigurada e mandou vir de fora braçadas de papoulas que espalhou sobre o leito de púrpura e ouro. Depois, sozinha, deitou-se de bruços, estirou um braço e picou bem fundo na artéria. O sangue saltou vermelho e quente. A princesa olhou no êxtase para aquele fio coleante que lhe escorria pelo braço e, abaixando a cabeça, uniu os lábios ao golpe. Quando à noite a serva entrou no quarto, absteve-se de fazer barulho, acendeu a lâmpada de rubins e sentou-se na alcatifa, com os olhos espantados para aquele sono da princesa, tão longo, tão longo. Você ouviu A Nevrose da Cor, de Júlia Lopes de Almeida.
Neste conto, uma obsessão que começa pela fascinação com a cor vermelha cresce até se transformar em sede de sangue, violência e destruição. E Cira não é apenas uma mulher dominada por uma compulsão. Ela também é uma princesa consciente de seu poder. Durante boa parte da narrativa, sua posição permite que seus desejos sejam satisfeitos, mesmo quando outras vidas pagam por isso. Júlia Lopes de Almeida constrói assim uma personagem extrema, fascinante e cruel, poderosa e ao mesmo tempo incapaz de dominar aquilo que cresce dentro dela. Quando as circunstâncias mudam e Cira perde a proteção que sua futura posição de rainha lhe oferecia, aquilo que antes se voltava contra os outros acaba voltando-se contra ela própria. No fim, fica a pergunta: até onde pode chegar um desejo quando o poder permite satisfazê-lo sem limites? Se você gostou dessa leitura, curta o vídeo, inscreva-se no canal e acompanhe a Livraria da Polis para continuar ouvindo os clássicos. Até uma próxima leitura.